Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta terça-feira. E eu queria conversar um negócio com vocês. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que muitos devem saber, não sei, enfim. Mas a semana começa no domingo, vocês sabiam? Pois é. Eu mesmo achava, um tempo atrás, que começava na segunda-feira. Mas não. A semana começa no domingo. A gente acha que começa na segunda-feira, por quê? Porque segunda-feira a gente começa a trabalhar. Então, a semana começou ali. O fim de semana a gente entende que é o sábado e o domingo. Mas não é. A semana começa no domingo. E por que eu estou falando isso? Para dizer para vocês que a nossa semana começou muito bem. Veja só, domingo o Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 7 jogos, acumulando empates e derrotas. Ganhou do Vitória em Salvador por 1-0. Já saiu da 19ª colocação para a 18ª. É um respiro, é o começo, um passo de cada vez. Step by step. Devagarzinho, não adianta nada você querer sair da 19ª colocação para a 6ª, é impossível. É como a gente falava, as pessoas dizem no basquete, né? Não existe cesta de 50 pontos, de 30 pontos, de 10 pontos, não, a cesta é de 2 ou é de 3, no máximo. Se você tem uma diferença de 10 pontos, 15 pontos para tirar, vai devagarzinho, até você chegar lá. Até você chegar lá. Como a Indiana, por exemplo, fez o primeiro jogo da série final do Leste contra o New York. Perdia por uma diferença de 16 pontos no último quarto, foi lá devagarzinho, empatou, levou a prorrogação e ganhou o jogo. Então não tem vitória que some 6, 9, 12 pontos. Não tem. Cada vitória soma 3 pontos. Então devagarzinho o Santos está saindo. Já não é mais 19º, já é 18º. Se ganhar do Botafogo domingo, pode melhorar ainda mais. Quem sabe sair da zona de rebaixamento, a gente não sabe. Mas o importante é que a semana começou bem, com a vitória, que dá um alento, que dá uma esperança ao torcedor do Santos. Continuando nesse mesmo tema, da semana boa para o Santos. O que aconteceu hoje? Terça-feira. Terceiro dia da semana. Domingo, segunda, terça. Terça-feira, terceiro dia da semana. O que aconteceu hoje? O Pedro Martins saiu do Santos. O CEO do Santos não é mais o Pedro Martins. Aleluia! Mais uma notícia boa, gente. E que no domingo o Santos ganha do Botafogo. Para ficar melhor ainda. Quer dizer, já seria uma outra semana. Mas que domingo ganhe para que a gente continue nessa toada de só notícias boas. Não precisa ser só uma semana. Pode ser 2, 3, 4, 5, quantas semanas forem. Entendeu? Então o Pedro Martins, essa é a segunda grande notícia da semana. O Pedro Martins pediu demissão e não é mais o CEO do Santos. Tá bom? Gente, antes de a gente falar mais sobre tudo isso, não se esqueçam, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e dê o hype também. Hypar é importante. Enfim, todas essas etapas são importantes. Tá bom? E eu conto com vocês. Eu sei que posso. Gente, então como eu falei agora há pouco, o Pedro Martins pediu demissão. Ele não é mais o CEO do Santos. Por que ele pediu demissão? Porque ele perdeu espaço dentro do Santos. Perdeu espaço dentro do Santos. Porque finalmente o Marcelo Teixeira se tocou que o Pedro Martins não é uma pessoa adequada para o cargo. Por que ele não é adequado? Porque ele é incompetente? Não. É porque ele é jovem ainda. Está aprendendo. Ele pulou etapas na vida dele para chegar nessa posição quando ele não deveria ocupar. CEO de uma empresa chamada Santos Futebol Clube. CEO de uma grande empresa. Não pode. O cara, para atingir o status desse de CEO, ele tem que comer muito capim pela frente. Tem que comer muita carne ruim de segunda categoria até chegar na carne boa. Mas ele não passou por isso. Ele de repente caiu. Logo de cara, como um cargo desse. Ele não tem experiência, gente. Eu cansei de falar isso aqui. É uma criança de 32 anos de idade. Que toda essa experiência que ele viveu no Santos agora, no Cruzeiro, no Botafogo, sirva de experiência para ele, para que ele amadureça. E que ele tenha humildade de entender que é preciso dar um passo para trás, ou 2, para depois dar vários para frente. Entendeu? Isso é importante para todos nós na nossa vida. Não só para o Pedro Martins. Para mim, para vocês. Quantos passos eu já não dei para trás? Para seguir a minha trilha? Quantos passos vocês mesmos não deram para trás para seguir a vida de vocês à procura de algo melhor? Então Pedro Martins chegou no Santos para ocupar um cargo que não estava de acordo
com as habilidades dele. Não estavam. Tanto é que ele fez algumas bobagens, para não falar outra coisa, homéricas. Por exemplo, contratou o Caixinha, que não era só desejo dele, era também do Marcelo Teixeira, eu já contei a história aqui para vocês, e colocou uma multa de 15 milhões de reais, ou para ser preciso, 2 milhões e 400 mil euros, conforme já nos revelou o Rodolfo Gomes. Não pode, gente. Como é que faz um troço desse? Isso dilapida o patrimônio de qualquer empresa, ou no caso aí, do Santos Futebol Clube. Não pode. Não tem cabimento. Não existe. Eu acho que na história do futebol brasileiro, nunca aconteceu de um clube pagar uma multa desse valor, desta monta, para um treinador demitido. Não tem isso, gente. Isso é multa de jogador, para quebrar contrato. Muita coisa. Aliás, é por isso que o Santos está se afundando, com dívidas aqui, ali, lá e acolá. Por quê? Porque é mal gerido, mal administrado. Além de colocar essa multa grande para o Caixinha, ele trouxe para o Santos o Gabriel Veron, que todo mundo que vive o mundo do futebol, todo mundo que milita no futebol, dentro ou fora, sabe que o Gabriel Veron é um cara complicado, que não tem comportamento adequado fora de campo. Vocês viram os vídeos aí dele na internet, tomando, acho que uma garrafa de uísque no gargalo. Tá aí, todo mundo viu, gente. Você vai no Palmeiras, todo mundo fala a mesma coisa. Foi mandado embora pelo Abel Ferreira, porque não tinha um comportamento adequado. O extracampo dele é ruim. E o Pedro Martins passou com ele no Cruzeiro. E mesmo assim, trouxe o jogador. E agora tá lá ganhando 500 mil reais por mês, e o Santos não sabe o que fazer com ele. Porque o empréstimo vai até o final do ano. Com o Porto. Devolver seria legal. Olha só o prejuízo que o Pedro Martins deu para o Santos, citando 2 casos, o Caixinha e o Veron. Então não tinha mais cabimento esse profissional continuar no Santos. E ele sai. Não foi por iniciativa do Marcelo Teixeira. Ele pediu as contas. Mas o Marcelo Teixeira, se fosse um bom gestor, se fosse um bom presidente, teria já demitido o Pedro Martins. Há muito tempo. Agora, eu não sei se tem multa, deve ter. Mas, quando você manda embora, o demitido vai na justiça atrás dos seus direitos. Quando a pessoa pede demissão, normalmente ela faz um acordo com a empresa e vai embora sem pagar nada. Agora, por que o Pedro Martins perde também prestígio dentro do Santos? Porque além desses 2 exemplos que eu dei para vocês, do Caixinha e do Veron, ele pediu a cabeça do médico do Santos, Dr. Rodrigo Zongaib, que é muito próximo do presidente Marcelo Teixeira. E isso não caiu bem no ouvido do Marcelo. Não, Marcelo, você está louco. Não, ele está no Santos faz tempo. É um profissional em quem eu confio, dizendo não dá. E o Pedro Martins, segundo eu li no UOL e também no GE, pedindo, precisa reformular, precisa modernizar, precisa mudar ideias, conceitos, etc e tal. E aí começou a bater de frente mais ainda com o Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira chegou para ele e falou assim: escuta, vamos fazer o seguinte. Tem uma outra coisa também que incomodava, e isso é importante dizer antes de eu falar para vocês. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu chego ali. O Pedro Martins, e aí com muita razão, estava incomodado com a presença de aspones dentro do futebol, do CT, no vestiário, em viagens, no hotel, em concentração. Por exemplo, o filho do Marcelo Teixeira. O que o Marcelinho Teixeira faz no dia a dia do Santos? Nada. Ele é um conselheiro do Santos? É. Isso dá direito a ele a frequentar vestiário, hotel, concentração, treinamentos? Lógico que não. Já pensou se todo conselheiro do Santos fosse fazer o que o Marcelinho Teixeira faz? Ia ter mais de 300 pessoas todo dia circulando lá dentro do CT. Ou nos hotéis onde o Santos se concentra quando vai jogar fora de Santos. Não tem cabimento. E aí o Pedro Martins tem razão. Então esses aspones, incluindo o Marcelinho Teixeira, estavam incomodando o Pedro Martins. Então mais um dado a mais para computar nessa história aí de colisão do Marcelo Teixeira com o Pedro Martins. E aí, vamos chegar lá. O que aconteceu?
que aconteceu? Qual é o fim dessa história? O Marcelo Teixeira, como não tem peito para mandar embora, e não teve, né? Mesmo que o Pedro Martins pediu demissão para mandar embora, escanteou o cara. Escanteou, chegou para ele e falou assim: olha, você vai ficar gerenciando áreas administrativas do Santos Futebol Clube. Você vai ficar dentro da Vila Belmiro. Não precisa ir mais lá pro CT Rei Pelé. Deixa o futebol. Você vai ficar aqui. O Pedro Martins falou: pô, espera um pouquinho. Eu não fui contratado para isso. Quer dizer, eu estou perdendo espaço. Estou perdendo prestígio. E isso aí custou caro pro ego do Pedro Martins. Todos nós temos orgulho também, né? Não é só o ego, é o orgulho. Eu falei assim: não, desse jeito não dá. Então, por conta de tudo isso, segundo eu leio relatos no UOL, no GE também, e outros veículos de comunicação, outros portais, e também canais no YouTube, ele pegou e pediu demissão por conta de tudo isso. Agora eu pergunto para vocês, quem é que paga essa conta? Quem é que paga essa conta? O Pedro Martins e sua equipe, porque ele veio com duas pessoas, custavam mensalmente ao Santos 400 mil reais. 300 do Pedro Martins e 100 mil para os dois auxiliares dele, segundo o próprio Rodolfo informou. Então, em 6 meses, ele custou ao Santos 2 milhões e 400 mil reais. Quem é que paga esse prejuízo? Marcelo Teixeira não vai pagar. Não vai pagar. E quem é que paga o prejuízo da multa no caixinha de 15 milhões? O Pedro Martins não vai pagar, porque não sai do bolso dele. Porque se saísse do bolso dele uma multa dessa de 15 milhões, ele não ia assinar. Ele não ia acertar com o caixinha. Beleza, quanto você quer por mês? Tanto, tá aqui. Multa, quanto você quer? Beleza, ótimo. Se sai do bolso dele, eu falo assim: não, pera um pouquinho, não dá. Se eu tiver que mandar você embora, como é que eu faço? Eu não tenho esse dinheiro. E o próprio Marcelo Teixeira, como presidente do Santos, deveria ter olhado o contrato e falado o seguinte: gente, multa de 15 milhões de reais? Não dá, não posso. Não posso fazer isso. Mas não é dinheiro de ninguém. É dinheiro sem dono. Na verdade, os donos somos nós. Somos nós. Porque a gente não tira proveito do Santos. A gente torce para o Santos. A gente despeja toda a nossa paixão, todo o nosso amor, todo o nosso coração, toda a nossa alma ao Santos. E tem muita gente dentro do Santos que está lá dirigindo, que tem cargo disso, daquilo, que se aproveitam do Santos. Uma série de coisas. Então, quando aparece um contrato desse, com uma multa de 15 milhões, dane-se. Não é meu mesmo. Mas duvido que a gente iria fazer um troço desse. Duvido que você fizesse algo assim. Eu jamais faria um contrato de 15 milhões de multa com caixinha. Eu jamais pagaria 300 mil reais para o Pedro Martins ou para quem quer que seja. Aliás, eu quero falar sobre isso também. O Santos não é uma grande empresa dentro do futebol brasileiro. Não é. Grande empresa, quais são as grandes empresas? Flamengo, Palmeiras. O Corinthians também mas é uma zona completa. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá? Então, essas equipes, esses clubes, essas associações, eles podem pensar em ter um CEO. Para que o Santos vai ter um cargo desse? A empresa é desse tamanho. Não fatura para isso. Será que não tem ninguém, uma boa alma dentro do Santos, para fazer o que o Marcos Braz fazia no Flamengo? O Marcos Braz não ganhava nada no Flamengo. Nada. Senhor Mano, mas ele se aproveitou e se candidatou a vereador, ganhou, pois é outra história. Ele não recebia um tostão furado oficialmente do Flamengo, não recebia lá, sei lá, na folha de pagamento, não aparecia o nome dele. Será que não tem ninguém em Santos que possa fazer isso? O senhor Mano, mas nem o Marcelo Teixeira fica o dia inteiro lá. Então, gente, desemboca sempre no mesmo lugar. Tem que virar SAF para profissionalizar todo mundo. E quando vira SAF, aparece lá o CEO com um contrato, com uma multa de 15 milhões, o dono da SAF vai falar assim: não, você tá maluco. Isso aí é dinheiro meu. Como é que eu vou pegar, tirar do meu bolso 15 milhões se eu tiver que mandar embora esse cara depois da manhã? A gente sabe como é que funciona o futebol. Futebol é resultado. Se não tem resultado, não continua. Por que o Abel Ferreira tá todo esse tempão lá no Palmeiras? Porque ganha. E mesmo assim, ganhando, não fica. É o caso do Flamengo, que é uma máquina de triturar treinador. Então, se a empresa é se o clube é uma empresa, o que faz o cara? Não, eu não vou assinar essa multa. Verón? Você quer contratar o Verón? Da onde?
Porque os caras são todos profissionais. Gente, eu tô sabendo, talvez o Marcelo Teixeira nem soubesse desse passado, dessa vida pregressa do Verón. Talvez ele não soubesse. Gente, vocês estão contratando o Verón? Não, você tá louco. Não posso. Mas é um modelo associativo. Se é empresa, dói no bolso do dono. Entendeu? Se é empresa, uma empresa pequenininha, você acha que o supermercado aqui na esquina de casa tem um CEO? Mas o supermercado de grande porte do Brasil e no mundo, eles têm. Mas o supermercado daqui da esquina de casa, não tem. Por quê? Porque não precisa. E não tem dinheiro para isso. O Santos é exatamente isso. Um supermercado de bairro. Pode ser um supermercado de grande monta, gigantesco, para dominar o mundo. Já foi um dia. Só perdeu tudo. Por más administrações. Então o Santos tem que voltar a se recuperar para voltar a ser esse grande supermercado. Para um dia pensar em ter um CEO. Hoje não dá. Para que você vai pegar 400 pau por mês para jogar na mão de um CEO? Não precisa. Não precisa. Marcelo Teixeira, você se candidatou a presidente do Santos. Ganhou as eleições. Então você encoste a sua faculdade, deixe de lado e vá trabalhar no Santos. Você que tem que comandar tudo isso. E economize 400 mil reais por mês. Agora, você passa 2/3 do seu tempo de trabalho na sua escola, trabalhando como reitor, um terço você se dedica ao Santos. Como é que faz? Então, se você não tinha disponibilidade de tempo, não devia ter se candidatado para ser presidente do Santos. Entendeu? Eu tenho um amigo muito próximo que é corintiano. E muita gente fala, pô, esse cara podia ser presidente do Corinthians, podia ser o presidente do Corinthians, não vou dizer o nome dele. E ele fala assim, senhor Mani, eu não tenho como ser presidente do Corinthians. Adoraria, agora eu tenho que trabalhar. Como é que você é presidente do Santos, eu tenho que trabalhar? A mesma coisa vale o Marcelo Teixeira. Como é que ele vai ser presidente do Santos? Você tem que trabalhar na empresa dele, ou seja, na universidade dele. Então, gente, o Santos tem que olhar para a realidade dele e parar de jogar dinheiro fora. Tem multa, tem transferban aí do João Basso, do Jean Lucas, do Caixinha, tem um monte de... Não pagou o Joaquim, não pagou o Jair, o zagueiro. Cheio de dívida para pagar e não paga ninguém, vai contratar um CEO. Para quê? Para quê? Não é possível. O Marcelo Teixeira dirige uma universidade dele. Será que ele dirige desse jeito a universidade dele? Que é uma universidade de sucesso? Na Baixada Santista? Claro que não. Ué, Marcelo, pega a sua expertise e leve para o Santos. Chegue para uma das suas irmãs, ou para o seu próprio filho, Marcelinho Teixeira, fala assim, ô Marcelinho, vem cá, papai vai ser presidente do Santos agora. Você vai ficar no lugar dele. É presidente da sua família. Por que você não põe o Marcelinho para ser o reitor da sua empresa, da sua escola? É isso que você devia fazer. E você passa o dia inteiro no Santos. Você se candidatou a presidente do Santos? Mas não, você faz exatamente o contrário. Você põe o Marcelinho para pensar no Santos e você fica na sua empresa. É o que todo mundo fala, Marcelo. É o que todo mundo comenta, é o que a gente lê em tudo quanto é lugar. Que a maior parte das decisões do Santos, quem toma é o seu filho. Não pode. É uma criança assim como o Pedro Martins. É por isso que o Santos está nessa draga que está. Porque é mal dirigido, gente. Porque é mal dirigido. Não pode. Tenha santa paciência. Gente, outra coisa. O amistoso contra o Leipzig, amanhã às 7 horas da noite, esse jogo vai passar no Sport TV. O técnico do Santos, né, o Kleber Xavier, e não devia ser ele, mas falou que no máximo 2 jogadores do time que saiu jogando em Salvador devem começar a partida deve participar desse jogo contra o Leipzig. Entre eles o Neymar, que não saiu jogando, mas vai estar lá por conta de uma questão contratual. Neymar é patrocinado pela Red Bull e também pela Puma. Red Bull é o dono do Bragantino e a Puma é a fornecedora de material esportivo. Então o Neymar vai. Ótimo. Tem que aproveitar a semana para descansar. O Botafogo vai jogar, acho que é amanhã, né? Amanhã é pela Libertadores. Um jogo difícil. Ele tem que ganhar, porque se ele não ganhar, ele não classifica para a próxima fase da competição. Está ameaçado. Deve ganhar. Não lembro contra quem que era. Mas, enfim, nosso tema aqui é o Santos e não o Botafogo. Então o Botafogo vai ter que se desgastar com essa partida no meio de semana. O Santos não precisa. Tem esse amistoso? Manda lá, por exemplo, o Luan Pérez não vai jogar, bota para jogar. O Zé Ivaldo não jogou domingo contra o Vitória, põe para jogar também, para não perder o ritmo de jogo. Bota lá o Zé Ivaldo. O Neymar e o resto, João Paulo, Sherman,
Entendeu? É Kevson, é Ian, é Matheus Xavier, é Luca Meirelles. São esses caras. São esses caras que tem que botar para jogar. Tá? Então o Santos, já o Pedro Martins, o Cléber Xavier já definiu que o time não vai jogar. Entendeu? O time não vai, e os titulares que começarem o jogo, no intervalo do jogo vão sair. Tá? Isso é muito bom. Outra coisa, gente, o Santos vai ganhar R$500 mil por esse amistoso. Já noticiei isso para vocês ontem. E parece que vai ter participação na renda. Os R$500 mil são certos. A participação é que eu tenho dúvida. Tá? Porque R$500 mil, convenhamos, hein? É pouca coisa. Talvez por isso o Santos pediu uma participação na renda, desde que atinja tanto valor. Depois disso o Santos divide com o Bragantino, etc e tal. Entendeu? Outra coisa. Ontem eu fiz aqui um vídeo a respeito do Brasão, que ele não pode sair. Aí eu fiquei tão decepcionado com vocês, gente. Pelo amor de Deus, hein? A audiência foi bem baixinha. O Brasão é o ídolo nosso, gente. É o principal jogador do Santos hoje. Eu achei que ia despertar um interesse muito grande, porque o Brasão tá aí para ser negociado, é o que todo mundo fala. Porto, Chelsea, Panathinaikos, clubes da Itália. Eu, por exemplo, fiquei apavorado com essa notícia. Falei, caramba, o Brasão vai embora? E fiz um vídeo. Mas o vídeo não caiu no gosto de vocês, não. Eu fiquei chateado. Então todo mundo fala assim, senhor Mani, por que não negocia o João Paulo? Porque ninguém quer o João Paulo. Porque ninguém quer o João Paulo. Os caras querem o Brasão. O ideal seria negociar o João Paulo? Seria. Mas o Santos não consegue fazer negócio. Ele vai ter que negociar o jogador. Aí eu sugeri, negocia o Souza. Ah, senhor Mani, você tá louco? Eu vejo os comentários. O Souza é muito melhor que o Escobar, eu não acho. Mas eu respeito a opinião de vocês. Entendeu? Só que o Souza é um garoto. O Escobar já tem uma rodagem. O Souza, seleção de base do Brasil. Ou seja, ele tem mercado. O Escobar não tem. O Santos precisa vender jogador que tem mercado. Não adianta nada você chegar para mim e falar assim, ah, senhor Mani, vende o Schmidt. Tem mercado? Não tem. Vende o Baço. Tem mercado? Não tem. Jogador ruim? Não tem mercado. Jogador bom? Tem mercado. Jogador mediano? Mais ou menos. E é difícil de vender. Por isso que as pessoas falam que querem o Brasão. Por isso que eu sugeri o Souza. Porque o Souza tem mercado. Senhor Mário, você tá louco? O moleque pode ser o titular da seleção brasileira na outra Copa, não nessa, na outra Copa? Pode. Agora o Santos precisa de dinheiro, gente. O Santos precisa de dinheiro. Estava ouvindo lá o meu amigo Pedro, o Henrique Farinha, fazendo o programa dele, o BSS Meio Dia, ele falou, a dívida nesse momento já ultrapassa 300 milhões, só nesse período, nesse ano 2025. O Santos precisa de dinheiro. Não adianta nada o Santos oferecer no mercado o Kevson, ninguém compra. Não adianta nada oferecer no mercado o Sherman, ninguém compra. Esse papo do que o Sherman vai pro Chelsea está vindo desde o começo do ano, ou melhor, desde o final do ano passado. Não adianta, gente. Ah, precisa mandar embora o Verón, precisa mandar embora o Furk, precisa mandar embora o fulano, ciclano, Beltrano. Gente, não é assim. Para você mandar embora esses caras, você tem que rescindir o contrato. E para rescindir o contrato, você tem que pagar multa. O Santos não tem condições de fazer isso. Então, não é simplesmente assim, não é tão simples assim, manda embora. Como, por exemplo, ao invés do Brasão, negocia o João Paulo. Ninguém quer o João Paulo. Ninguém quer, não tem mercado. O Brasão, o Santos tem. O Souza, muito provavelmente, não apareceu ninguém, eu estou só imaginando aqui. Vai ter. Como o Santos precisa de dinheiro, negocia. O Palmeiras está abrindo mão do Estevão, a sua grande joia, que para muitos é o melhor jogador do futebol brasileiro depois da era Neymar. Dói o coração do palmeirense? Claro que dói. Palmeiras gostaria de vender? Óbvio que não, mas precisa vender. Precisa, porque os times precisam de dinheiro para fazer frente aos seus gastos. Precisa. E o jogador também quer ir embora. Tem esse fato também. Então não adianta ficar pensando, vende o Escobar, vende o João Paulo, vende o Sherman, vende o João Basso, vende devolve o Verón, negocia o Furk. Não é assim, gente. Ninguém está interessado. O trouxa foi o Santos que tem esses jogadores. O Santos que é o trouxa, que pegou esses caras. Entendeu? Pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Falei pra burro, hein? Mas espero que tenha ficado bom esse vídeo aqui. Que vocês deem um like, dê uma audiência legal, dê um hype também no final. Se inscreva no canal também, como eu sempre peço, para que ele continue crescendo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Comentem
Comentem porque eu leio. Vocês sabem disso. Nos falamos.